Olá, a paz do Senhor. Muito bom podermos estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus. Queria, antes de mais nada, saudar os irmãos da comunidade Cristo para as Nações e também saudar os internautas que têm nos acompanhado pelas mídias sociais, né? Pelo Instagram, Facebook e YouTube. Sejam bem-vindos. É uma alegria podermos estar ministrando a palavra e a minha oração é que essa palavra toque teu coração com profundidade e você receba do Senhor graça, paz e mais do que nunca nesse momento que nós estamos vivendo, que a paz do Senhor venha a ser presente na tua vida, na tua casa, nos teus familiares. Nós estamos retornando hoje com a mensagem sobre o propósito eterno de Deus revelado na carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 1. Hoje eu queria, como tema desta mensagem que eu vou compartilhar, é que mais do que nunca nós precisamos de revelação para conhecer mais do Senhor. Amém, queridos? O texto, referência que eu quero compartilhar nesta mensagem, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 15 a 18. Queria convidar você a abrir sua Bíblia e ler comigo essa mensagem. Amém? Vamos lá? Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém, amados? Que bênção. Glória a Deus por isso. Queria convidar você nesse momento, curve vossas cabeças, vamos orar ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração. Amém? Pai querido, nós queremos clamar a Ti, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nesta mensagem, Senhor. Permita que a tua bondade, a tua graça soberana, a tua inspiração venha sobre nossas vidas. Senhor, que nós possamos encontrar revelação na tua palavra, Senhor. Pai, queremos aprender mais de ti, Senhor. Por isso eu peço a ti, Senhor, que nós possamos estar sensíveis neste momento, para ouvir a tua voz, para compreendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Se revela a nós, Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Queremos estar sensíveis para te ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Algo interessante que eu queria chamar a sua atenção nessa mensagem é que Paulo, nesta oração desses versículos, ele ora pedindo revelação. E as orações de Paulo, elas são um ponto importante da sua teologia, porque a oração de Paulo mostra os seus valores, pois ela é o espelho da vida interior do apóstolo. Amém, queridos? Paulo está nos ensinando que nós precisamos de revelação para conhecer mais de Cristo. Por isso, nesses versículos, Paulo compartilha os aspectos da sua oração em favor dos destinatários, né, para os irmãos de Éfeso, né, ações de graça e intercessão. O verdadeiro sentido da oração é a nossa comunhão com Deus. E nesta comunhão, a gente fala com Deus e Ele fala conosco. Aí você pode perguntar, mas como que Deus fala com a gente, né? Queridos, Deus nos fala pela sua palavra revelada, ela que está escrita na Bíblia, mas também Ele pode falar através do Espírito Santo, diretamente aos nossos corações. Geralmente, quando a gente fala com Deus, a gente pode distinguir duas direções na oração. Aquilo que nós
damos para Deus e aquilo que a gente recebe, né? Aquilo que a gente está pedindo para receber dele, né? Então, se a gente destacar o que nós damos para Deus em oração, oração, ela com ações de graça, louvor, amor, adoração. E a parte verdadeira da adoração é quando a gente entrega a Ele todo o nosso ser, tudo o que temos, tudo o que somos. Em adoração nós entregamos ao Senhor. Essa é a parte, aquilo que nós damos para Deus em nossas orações. Porém, há também o que nós pedimos a Deus em nossas orações, né? E o primeiro ponto que eu destaco aqui, quando a gente pede a Deus em oração, é perdão. Perdão quando confessamos a nossa pequenez, a nossa miséria, as nossas dificuldades, nós confessamos a Ele os nossos erros, as nossas angústias, nós confessamos os nossos pecados, né? Também nós pedimos em nossas orações intercessão. A gente intercede em favor dos outros. Mais do que nunca nesses dias que nós estamos vivendo aí, com essa realidade do coronavírus, né, a nossa intercessão é em favor de todos aqueles nossos amigos, irmãos, companheiros, familiares, os governantes, né, aqueles que não conhecem ao Senhor também, oportunidades nós estamos tendo, né, de testemunhar, de falar do amor de Deus, né. Então, mais do que nunca, é um momento de a gente praticar a intercessão, né. E o último ponto que eu destaco aqui, daquilo que nós pedimos a Deus, é revelação. E é exatamente isto que Paulo está especificamente pedindo a Deus pelos Efésios. Amém, queridos? E então eu queria convidar você agora a gente entrar assim nos aspectos da oração de Paulo pelos Efésios. Amém? Falando acerca do primeiro ponto que eu queria trazer essa noite, acerca da revelação, né? A oração de Paulo, ela começa, e aqui é o primeiro ponto que eu destaco, é ações de graça. Ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender que Paulo dá graças a Deus, né, pelos irmãos de Éfeso, né? O motivo do agradecimento de Paulo é ter ouvido que os irmãos estão firmes. Chegou aos ouvidos de Paulo que os irmãos estão firmes no Senhor, porque no meio deles se manifestaram virtudes essenciais da fé cristã, da vida cristã, né? Fé e amor. E isso alegrou o coração do apóstolo e ele dá ações de graça, ele louva ao Senhor, né? E ele continua dizendo assim: ouvindo eu também a fé que há em vós no Senhor Jesus. Chegou aos ouvidos do apóstolo, né? Então o apóstolo Paulo, ele se alegra ao saber que a igreja permanece na fé. Eu tenho recebido, né, tenho conversado, tenho visto os irmãos também alegres nesse momento que nós estamos vivendo. Eu consigo entender o coração de Paulo aqui, né? A alegria que ele estava sentindo, né, em receber as notícias, as boas notícias. Mas a gente está tão acostumado a receber más notícias que parece que o nosso coração se fecha para as boas notícias, né? Porque o Evangelho é a boas novas do Senhor, né? Então, para o apóstolo, chegou ao coração dele que os irmãos, a igreja de Éfeso continuava na fé, firmes na fé, né? Muitos dos irmãos são hebreus, né? E outros vêm de um ambiente pagão, né? Mas todos eles estavam ali juntos. Aí o milagre foi produzido, o milagre de Deus, né? Que todos estavam numa só fé, né? Todos eles creem que Jesus é o Senhor, o Messias, o Salvador do mundo. A fé no Senhor Jesus Cristo é o princípio e o fundamento da nova vida da igreja, né? E ele continua dizendo assim: e o vosso amor
para com todos os santos, né? Amar os irmãos é o principal mandamento de Cristo aos seus discípulos, né? Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 3 a 35, a gente vê o amor de Deus sendo manifesto. Se realmente Cristo é o nosso Senhor, este é o primeiro mandamento que a gente deve obedecer, amar uns aos outros. Amém, queridos? O amor a todos os santos é a evidência de que passamos da morte para a vida. 1 João, capítulos 3, versos 14 a 18. Amém, queridos? A segunda parte da oração de Paulo que eu queria destacar é uma petição específica. E a oração diz assim: e que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança. Amados, a raiz da palavra revelar aqui é véu. Revelar é tirar o véu. É aquilo que estava encoberto e agora se torna claramente visível. A revelação da palavra de Deus compreende dois aspectos: o objetivo e o subjetivo. O aspecto da compreensão dessa revelação, né? Então, ela assim, o aspecto objetivo é o enunciado, a proclamação da revelação, o querigma. O lado subjetivo é a nossa compreensão dessa revelação. Então, por isso que ela tem dois aspectos, objetivo e subjetivo. O aspecto objetivo, ela é proclamado, é anunciado. E o aspecto subjetivo é a nossa compreensão dessa revelação. Entenderam? O mistério de Cristo ele foi revelado, foi descortinado, foi trazido à luz. E de uma vez por todas. Então, os apóstolos eles e profetas do primeiro século, e eles receberam essa revelação e anunciaram, como a gente pode ver por todo o Novo Testamento, né? E isso constitui o fundamento imutável da verdade objetiva de Deus para todos os séculos, né? A nossa, como responsabilidade como discípulos, como servos do Senhor, é ouvir, ler, crer, obedecer, estudar, nos aprofundar e meditar, proclamar esta verdade. Nós precisamos, mais do que nunca, levar esta verdade para todos. As pessoas precisam conhecer a verdade que foi revelada a nós. Amém, queridos? Algo importante aqui destacar é que essa palavra ela foi trazida a nós com unção e fidelidade. Porém, mesmo sendo indispensável, é fundamental termos revelação objetiva, pois ela sozinha não é suficiente. A gente precisa receber essa revelação do Senhor e compartilhar. Amém, queridos? Paulo ele não se limitou a enviar somente a Éfeso, a igreja de Éfeso, né? A revelação escrita. Ele sabia que para os que iam receber essa carta, essa epístola, né, para eles alcançar revelação plena, cabal, eles precisavam de uma iluminação interior, eles precisavam da presença do Espírito Santo. Por isso que ele pede para que eles recebam, né, para que Deus dê a eles no seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para saber qual seja a esperança. Vocês percebem? Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós para que a palavra se revele. Amém, amados? A gente precisa, e Paulo ele ora pedindo que a iluminação, né, dessa mensagem que foi descortinada, ela se ilumine, ela
aqueça em nosso coração, né? No nosso interior, né? Por isso ele ora pedindo especificamente. Por isso que eu quero destacar que é uma petição específica, né? Ele orou especificamente, pedindo a Deus que dê aos irmãos de Éfeso. E eu queria clamar a Deus, é minha oração, que nós também recebamos essa revelação, essa iluminação, essa graça do Espírito Santo. Venha o Espírito de sabedoria e de revelação sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Toma posse dessa verdade. O Espírito Santo se ilumine em nossas vidas. E interessante aqui, algo que eu queria destacar, que a palavra conhecimento, aqui no original, ela não é gnosis. Aqui ela está epignosis. E epignosis é o significado no grego para epignosis, gnosis, conhecimento. Epignosis é conhecimento pleno, é conhecimento correto, é conhecimento íntegro, integral, cheio, puro, completo, iluminando os olhos do seu entendimento. Então, o conhecimento puro, completo, pleno, vai iluminar o nosso entendimento. A palavra epignosis, né, ela é uma amplitude de gnoses, que nos mostra um conhecimento mais amplo, mais completo, né? E esse conhecimento que Paulo nos ensina é pleno, pois aquele que advém da intimidade experimental, né, mais que e aqui eu queria destacar uma coisa, né? É um conhecimento mais que acadêmico, que teórico, é pessoal, vem da nossa intimidade com o Senhor, né? É muito importante. Essa revelação subjetiva ocorre quando a gente recebe a palavra de Deus como crianças e recebemos com fé, com mansidão, sem mesclar, sem racionalismos humanos, sem perversão de valores, né? Sem passá-la pela avaliação de lógica, nem condicioná-la a realidades que nos cercam. Essa revelação, ela produz um esforço intelectual, né? Ela mexe com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, mas sim operada pelo Espírito Santo, que vai tocar, vai mexer no nosso íntimo, né? Vai aquecer o nosso coração, vai transformar. Amém, queridos? E eu queria concluir essa mensagem, perdão pelos termos, né, no grego, mas eu penso que é importante para a gente entender e compreender o real significado do conhecimento, né? Eu queria concluir essa mensagem dizendo que a gente precisa refletir, tomando como exemplo a oração de Paulo, para que a gente possa aprender com esta oração, com a forma como Paulo orou, ela possa ser vivida em nós, né? E eu queria destacar aqui duas situações, né? E a primeira é que em forma de uma pergunta, né? Quais são as virtudes ali do povo de Efésio aos quais Paulo dá graça? Quais são? Se lembra? Fé e amor. A minha pergunta: essas virtudes estão presentes na nossa vida? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, né? A pergunta é: quais são as virtudes que os irmãos de Éfeso tinham que Paulo dá graças, né? Fé e amor. Falei no princípio isso, né? Essas virtudes estão presentes em nossas vidas? E a segunda pergunta que eu queria usar aqui é: qual a petição específica que Paulo faz em favor da igreja de Éfeso? Para que eles tenham revelação plena da vontade de Deus para as nossas vidas e para as vidas deles, né? Qual tem sido a nossa oração, a nossa intercessão ao Senhor?
a gente tem buscado conhecer mais do Senhor, receber a revelação do Senhor. Eu queria orar neste momento, né, e pedindo ao Senhor para que Ele fale, continue falando ao nosso coração. Amém, queridos? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor continue ministrando em nossas vidas, falando ao nosso coração. Queremos estar sensíveis para aprendermos do Senhor. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, eu quero orar especificamente, Senhor. Enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de amor nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, Senhor, na nossa nação, no mundo, em relação a essa epidemia do Covid-19, Senhor. Pai, não queremos ser os mesmos, Pai, depois de todo esse distanciamento, depois de toda essa reclusão, esta forma que temos que viver, Senhor, separados, em família, presos, né, em nossas casas, que a gente possa refletir e o amor, a graça, a bondade do Senhor possa crescer em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se revela, eu peço, revela a tua graça, a tua vontade, o teu propósito às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Muito obrigado por estar aqui ouvindo esta mensagem, que essa mensagem possa falar profundamente ao teu coração. Amém. Nós ainda continuamos nessa reclusão, estamos neste afastamento social, né, neste isolamento social, estamos em nossas casas obedecendo às orientações governamentais, e minha oração é para que a gente possa estar atentos ao que o Senhor está falando, né, ao que o Espírito Santo quer tocar os nossos corações nesses dias, né? Hoje na mensagem a gente acabamos de ouvir aí o apóstolo Paulo clamando pela revelação, né, clamando para que a igreja tenha revelação de Cristo em suas vidas. E a minha oração também é que a gente busque ter revelação do Senhor nas nossas vidas, nesse momento específico que nós estamos tendo a nossa vida assim afetada em muitos aspectos, né? Mas que a nossa fé, o amor aumente, cresça em nossas vidas. Amém, queridos? Como pastor e a liderança também da comunidade, nós temos nos empenhados em deixar essas mensagens gravadas, né? E estamos assim nos empenhando para que essa mensagem chegue até sua casa, para que você possa refletir, meditar. Nosso, né, desejo é que você abra sua Bíblia em família, leia essa carta de Paulo aos Efésios. Estamos chegamos hoje nos capítulos de 15 a 18 do capítulo 1, que você continue meditando, refletindo, né, pensando nesta palavra. Amém, queridos? A gente continua, né, em isolamento social, mas estamos ainda ali na rua Monte Aprazível, 1123, na Chácara da Barra. Vai ser uma alegria, estamos assim com o coração desejosos em voltarmos a estar nos congregando, reunindo, mas em obediência às determinações governamentais, a gente continua obedecendo, então estamos canceladas as nossas reuniões por enquanto, né? E mais uma vez eu quero também agradecer aos internautas que estão nos acompanhando. Continue prestigiando. Um pedido que a gente gostaria de fazer dá ali, curte a nossa página, né? Para que a gente possa continuar mantendo essas mensagens, aprimorando cada vez mais para que elas sejam bênção sobre tua vida. Amém, queridos? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima semana.